Você comprou ou ganhou uma suculenta, mas não sabe em qual vasinho plantar? Esse vídeo vai te ajudar. Tudo bem com você? O meu nome é Jonatas e o vídeo de hoje eu vou estar te apresentando 5 modelos de vasos para você estar plantando seu cacto e a sua suculenta. Antes, eu só quero lembrar que esse vídeo é uma resposta a uma caixinha de pergunta que eu deixei lá no nosso Instagram. Então, se você ainda não nos segue lá no nosso Instagram, eu vou deixar aqui embaixo para você estar seguindo. E quem sabe, numa próxima caixinha, a sua pergunta seja escolhida para ser um tema de um novo vídeo, beleza? Então, para a gente começar, eu vou estar apresentando para vocês o vasinho de barro. Ele é um vasinho tão tradicional, tão conhecido, mas que pode ser fatal se você não estiver atento ao seguinte. Os vasinhos de barro costumam secar muito rápido a água que você rega a sua suculenta. Então, ele requer um cuidado especial quando você regar a sua plantinha. Por quê? Se você não ficar esperto, você pode achar que a rega já foi suficiente, tem pouco tempo, mas na verdade a sua plantinha já pode estar seca. Então, recomendamos esse tipo de vasinho para aquelas plantas que não gostam de tanta umidade, como cactos e algumas espécies, como a calanchoe e a orelha de gato e a chocolate sautier, que não gostam de tanta umidade. Por isso, um vasinho que seca tão rápido pode ser uma boa opção. Uma segunda opção também são os vasinhos de plástico. E para esses vasinhos, nós vamos ter um adendo. Ele vai depender do tamanho. Quando o vasinho é pequeno, normalmente ele vai secar mais rapidamente. Isso de acordo com o ambiente onde ele está e a temperatura. Agora, se o vasinho for maior, pode demorar mais para secar. Então, o que vai contar no vasinho de plástico é qual o tamanho e qual ambiente ele se encontra. Se ele está no sol pleno, ele vai secar mais rápido. Mas se ele estiver num local sombreado, pode demorar mais para secar. Então, pense nisso quando você for plantar a sua suculenta. Uma outra opção de vasinho também são os vasinhos de cerâmica. Eles são muito comuns porque são muito bonitos. E eles, ao contrário do vasinho de barro, demoram mais tempo para secar. Eles preservam mais a umidade. Então, pense nisso quando você for plantar a sua plantinha. Por quê? Se ele retém mais a umidade, talvez não seja tão interessante para aquelas plantas que não gostam de tanta água. Aqui, nós temos espécies que se adaptam bem a essa quantidade de água. Aí você pode me perguntar, mas esse cacto no vasinho de cerâmica? Esse vasinho ele é pequeno e a quantidade de terra que cabe nele é pouca. O substrato aqui é em pequena quantidade, então não faz mal. Mas no vasinho de cerâmica maior, pense sempre naquelas plantinhas que gostam um pouco mais de umidade, porque ele vai demorar mais para secar. Beleza? O nosso quarto modelo de vasinho são os vasos de cimento. Os vasos de cimento, apesar de lembrarem bastante os vasos de barro, são ao contrário do que acontece neles, porque os vasos de cimento também retêm por maior tempo a umidade. Eles demoram mais para secar do que os vasos de barro. Então, quando você for plantar uma plantinha em um vaso de cimento, lembre-se que as regas serão mais espaçadas, tendo um tempo maior entre uma rega e outra. Portanto, escolham aquelas plantinhas que gostam de umidade, que não vão apodrecer facilmente as suas raízes. Isso será crucial para você ter um arranjo bonito e saudável. E por último, mas não menos importante, temos o vasinho de madeira. Pode parecer estranho você plantar em madeira, sendo que você vai ter que regar. Você pode pensar, será que não apodrece? Mas isso não acontece com todos os tipos de madeira. Então, os vasinhos para plantio de suculenta feitos de madeira são sim uma boa opção para você estar plantando a sua suculenta. Eles retêm também a umidade por mais tempo, então fique esperto nos períodos de rega. E não precisa se preocupar quanto ao apodrecimento do seu vasinho. Esse aqui, por exemplo, já está montado há bastante tempo e a gente não teve nenhum problema com a madeira. Então, a nossa dica é que, ao escolher o seu vasinho, escolha bem de acordo com a planta que você tem para poder estar plantando. Porém, uma dica mais valiosa ainda é a observação. Quando a gente fala de suculentas, a observação é crucial. Por quê? Você vai observar
se a sua plantinha está respondendo bem a esse ambiente, se ela está murchando, se ela está com as suas folhas amareladas e caindo. Isso é sinal de excesso de água. Então, por mais que você escolha bem o vasinho e esse vasinho peça uma característica ou outra, é sempre importante a observação. Só assim você irá garantir vasinhos bonitos e saudáveis. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu quero te convidar a estar se inscrevendo. Se você não nos segue nas nossas redes sociais, eu vou estar deixando aqui novamente para que você esteja nos seguindo e participando dos nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!